Começamos agora a segunda meditação do nosso recolhimento. Considerávamos esse grande tema da humanidade santíssima de Cristo, querer sermos de verdade almas de Eucaristia, almas cristocêntricas. E agora na segunda meditação, com muita frequência as meditações guardam uma relação. Vamos considerar uma das expressões da humanidade santíssima de Cristo, que é a sua simplicidade. Quanto ao nosso Senhor, é simples. Na festa do Sagrado Coração de Jesus, Ele apresenta-nos a causa da sua simplicidade, que vamos agora refletir para imitar. A sua origem está no fato de ser manso e humilde de coração. A simplicidade, ela tem muito apoio na virtude da humildade e também da filiação divina, da infância espiritual, de nos sabermos filhos de Deus. Recentemente nós tínhamos na liturgia da palavra Nosso Senhor ensinando o Pai Nosso para os discípulos. É necessária a conversão de filhos, de termos consciência de tão grande Pai que nós temos no céu, quando nós rezamos o Pai Nosso, e assim, dessa forma, procurarmos a Deus como crianças, infância espiritual, filhos de Deus. A virtude que estabelece esse relacionamento dos filhos com seus pais é a piedade. E a piedade na vida espiritual é muitas vezes apresentada como a filiação divina, a infância espiritual que tão bem falou a grande Teresa de Lisieux, Teresinha do Menino Jesus, que foi doutora da Igreja precisamente porque tratou desse tema da infância espiritual, de onde principalmente o fundador do Opus Dei compôs os 2 capítulos, Vida de Infância e Infância Espiritual, do livro Caminho. Doutora da Igreja, faleceu com 24 anos, uma vida de muita proximidade com Nosso Senhor. Condição para entrarmos no reino dos céus. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. João, no seu capítulo 3, no versículo 3. A conversão implica como que 2 coisas. Por um lado, a parte humana, nossa, ser como crianças, e a de Deus, a graça, como nós sabemos muito bem, que não nos falta nunca. Se a conversão é uma transformação profunda, consiste em converter-nos como crianças. Simplicidade, uma característica essencial para a vida de proximidade com Deus. É o que salvou aos apóstolos. Repara, diz São José Maria no ponto 932 de Caminho, repara, os apóstolos, com todas as suas misérias patentes, inegáveis, eram sinceros, simples, transparentes. Faço aqui um inciso. Felipe, mestre, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. E Jesus diz: mas Felipe, quem me vê, vê o Pai. E se vê aqui, foi um fora que o Felipe deu, impressionante. E eles não estavam nem aí com dar um fora a Nosso Senhor, eles falavam o que eles levavam no coração. Esse é um grande exemplo. E daí o fundador fecha com essa afirmação: tu também tens misérias patentes e inegáveis. Oxalá não te falte simplicidade, porque a simplicidade não é perfeição material,
mas é o sal da perfeição, a sua essência, e consiste em reconhecer o que somos. Não é perfeição material, checklist, né? Já o to-do, todo feito, o to-do da agenda, né? Tá tudo ok, né? Fechei muito bem o dia. Não. É admitir os erros, o que fizemos, o que aconteceu. Pessoa simples sabe ater-se aos fatos, reconhecê-los. Saber-se, como São José Maria dizia, ele queria que na sua lápide estivesse escrito peccator. E o seu primeiro sucessor, Álvaro del Portillo, o bem-aventurado Álvaro del Portillo, de forma alguma, quando ele assumiu o governo do Opus Dei, em 75, ele predispôs que ficasse escrito não peccator, como pecador, porque se sentia assim pecador diante de Deus, o fundador, mas el padre, o pai dessa família espiritual, por isso que nós o chamamos nosso padre, e ele, como bom filho, vivendo a piedade, né, para com o fundador, assim reconheceu e viu a necessidade, né? O fundador reconheceu os seus pecados. É importante que a gente também o faça, mas é importante que a gente veja a beleza, né, da obra do fundador no Opus Dei. Temos que reconhecer os nossos pecados. Tu também tens misérias, patentes e inegáveis. Oxalá não te falte simplicidade. Fatos. Quando nós percebemos que algo não saiu bem, olha, desculpe, eu me enganei. Quando nós estamos falando, né, daquelas férias agora, né, que nós passamos depois da pandemia, que fui para tal praia, não, eu não estive, não foi nessa praia que você falou, poderia ser uma praia bem badalada, que a pessoa talvez tivesse o desejo que também esteve lá, reconheceu, não, nessa eu nunca estive. Ou o contrário, dizer que esteve falseando a realidade. A pessoa simples jamais faz isso. É a duplicidade que se opõe à simplicidade. É uma pessoa que mostra o que é. Uma falta contra a simplicidade seria, e é praticamente muito próxima de sinceridade. A simplicidade é a expressão, é o modo de apresentar-se como somos por dentro. E o que somos por dentro é o que nos facilita muito viver dessa forma, é por intermédio da virtude da sinceridade, que a grande Santa Teresa de Ávila definia como a verdade. A sinceridade é a verdade, pois a verdade sobre nós mesmos, na nossa alma, na nossa consciência, nós veiculamos, nós damos a conhecer pela simplicidade. E fere a simplicidade uma pessoa que queira dizer, não, eu estive sim, já estive lá, né, fiz esse cruzeiro, estive nessa praia, um lugar muito legal e não sei o que e tal e qual, é pura mentira, para talvez ficar bem na foto, para de alguma forma pensar até em colocar no Insta. É atitude de retidão interior, de quem quer manter claro esse caminho entre nós e Deus, e por isso não tem duplicidades, pecado. Em Amigos de Deus, esse livro de homilias do fundador, ele nos diz: temos de esforçar-nos para que não haja em nós a menor sombra de duplicidade. O primeiro requisito para desterrar esse mal que o Senhor condena duramente é procurar comportar-se com a disposição clara, habitual e atual de aversão ao pecado, de querer ficar bem, de querer assim aparentar o que nós não somos. Simplicidade, por exemplo, nas intenções. São Mateus nos diz no seu capítulo 6, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maliciosos, o teu corpo será tenebroso.
Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? É um alerta, é um grande conselho. Só a simplicidade deixa o caminho livre para poder conversar com Deus e ouvi-lo. Sermos almas de Eucaristia, que tanja, que toca, é a primeira meditação para que a gente possa abrir o coração diante de Jesus no sacrário. É muito necessária a simplicidade. Simplicidade da criança que trata a Deus com confiança, porque reconhece que não é nada. À medida que nós vamos crescendo, vamos evoluindo, a gente vai se achando mais e mais, porque empreendemos, porque cada um de vocês já se prepara para o casamento, já estão casados, os filhos, e são os empreendimentos na vida profissional, familiar, e a gente fica se achando. O segundo sucessor do fundador do Opus Dei, Dom Javier Echevarria, tenho um grande carinho por ele, porque foi ele que me ordenou sacerdote há cerca de 20 anos atrás. Ele dizia: nós, os pobrezinhos dos homens, somos tão pouquita coisa, ou seja, somos tão pouca coisa que a gente fica se achando. Tirar tudo o que é humano e nos impede ver as coisas na sua perfeita dimensão. Tudo o que se acumula com o tempo e que não se limpou, porque não se assimilou, porque não se ofereceu, não se entregou a Deus, impede a simplicidade. Muitos exemplos, muito marcantes. As mágoas, desconfianças, espertezas. O cara que quer ser muito esperto, nesse sentido negativo, pejorativo, espertalhão, que quer sempre tirar vantagem de tudo, tirar partido, que é fruto de uma visão humana, uma pessoa que está muito apegada às coisas dessa terra, uma visão humana que impede de ter visão sobrenatural, de ver a Deus por trás. Uma pessoa simples é uma pessoa que desculpa, não guarda a mágoa, não fica com rancor, não desconfia, está sempre desejosa de estar ligada, de aproximar, de encurtar distância. É o que é. Vamos considerar nessa parte final da nossa meditação os obstáculos à simplicidade. O primeiro, que eu já apresentava ao princípio dessa nossa meditação, o orgulho. Porque complica, ele cega. O orgulho é dos piores pecados capitais, é a origem do pecado original, né? Sereis como deuses, né? Essa soberba, né? De querer ser como Deus, que marcou profundamente a Eva e Adão, e nós o recebemos, o pecado original como herança, impede ver a realidade como é, e aí justifica-se, criando uma máscara que diz que é a realidade. Esse é o orgulho, e que tem muita manifestação na simplicidade, que provoca a duplicidade. Cuida sua imagem, se esconde por trás de uma máscara, muito oportuno. Agora, em tempos de pandemia e pós-pandemia, todo mundo de máscara, e a pessoa, no tema da simplicidade, se formos a considerar, fazer uma aplicação muito assim, atual, é a pessoa que está sempre se escondendo por trás de uma máscara, não para o contágio do Covid-19, mas uma máscara do ponto de vista espiritual que está sempre camuflada. Não admite as coisas que aconteceram, resiste-se à realidade, quer que os outros vejam o que não há, o que não é. A mentira que se faz para esconder a verdade. Em Amigos de Deus, no ponto 111, o fundador vai falando da imaginação, a louca da casa, como dizia Santa Teresa de Ávila, a Teresona, como os espanhóis gostam de dizer, que tumultua interiormente com muitos pensamentos, com juízos. Ele diz assim: a maioria dos conflitos
em que se debate a vida espiritual de muita gente é fabricada pela imaginação. É que disseram reticências, é que podem pensar reticências, é que não me consideram reticências, e essa pobre alma sofre pela sua triste fatuidade, com suspeitas que não são reais, que não existem. Ela vai viajando, como a gente diz nos dias de hoje. Nessa aventura infeliz, a sua amargura é contínua e procura produzir desassossego nos outros, porque não sabe ser humilde, porque não aprendeu a esquecer-se de si própria para se dar generosamente ao serviço dos outros por amor a Deus. Mais uma vez, uma grande aplicação em termos de isolamento, em tempos, de isolamento social, dar-se. Falamos na primeira meditação, atividades solidárias, ser simples para ajudar, para compartilhar. Nós podemos considerar que são as suspeitas, desconfianças, que tornam a pessoa complicada, desconfiada, mal pensada, mal resolvida, sofredora. É pensar qual e o modo correto, certo de agir, correto entre aspas, como se houvesse um padrão de comportamento, de pensamentos ou de opiniões. Ter medo de que nos corrijam, ou de errar, de ter que retificar, de pedir perdão. A pessoa dupla, a pessoa orgulhosa, que é a mesma coisa que soberba, não pede perdão. O problema não é errar, mas ficar com medo, porque perdemos a espontaneidade, a simplicidade, porque pensamos que quanto menos nos corrijam, melhor para nós, melhor para a nossa soberba, melhor para o nosso orgulho, e nada melhor para a nossa humildade. Não queremos errar porque não queremos que nos vejam errando, porque deveremos retificar, porque ficamos mal perante os outros, mal na foto, como se diz muito hoje coloquialmente. Víamos isso na vida de São José Maria. Era muito simples, por isso atraía, por isso as pessoas queriam estar com ele, exercia uma espécie de um magnetismo, era maravilhoso. Eu infelizmente não o conheci, mas pelos muitos filmes, graças a Deus, são poucos os santos que a gente tem filmes, como São João Paulo II e outros, e que assim, mesmo sem tê-lo conhecido, a gente consegue aceder, a gente consegue receber muito dos seus exemplos. Ele dizia que as pessoas que estavam com ele ficavam como que magnetizadas pela sua simplicidade. Era o que era? Uma simplicidade que se apoia na humildade de ser o que somos, e assim nos apresentamos. Queria concluir apresentando alguns aspectos de uma alma simples. A sinceridade na direção espiritual, não ficar na defensiva. Na orientação espiritual que nós temos de procurar, sinônimo de simplicidade, a gente pode dizer que a transparência. Olha, aconteceu isso, padre, eu estou preocupado com tal situação. O que o senhor acha disso? Fiz bem ou fiz mal? Mostrar-nos como somos, como Deus nos vê. Não ter medo a que nos conheçam, porque mesmo que nos venha a acontecer, não tem nenhum problema. Simplicidade para não dourar a pílula, que é uma expressão de ficar enrolando, de ficar dando volta, de ficar assim apresentando a realidade, e que a gente fica introduzindo, fica colocando detalhes, e a gente precisa ir logo ao cerne da questão, encontrar um modo mais atenuado de se comportar para ficar melhor.
Simplicidade para não deixar a imaginação correr, dar voltas à imaginação, viajar, coisas que nos atrapalham. Simplicidade para não ter defesas, não pensar que não nos entenderão. Eu vou ser simples, vou apresentar como eu sou, aconteceu assim. Eu estava pensando até em enganar, é uma mentirinha branca, como o pessoal fala hoje em dia, mas não tem muito problema. Tem sim, eu quero ser sincero, eu quero apresentar simplicidade, como apresentar a verdade da minha alma, como a gente dizia na primeira parte, sem rodeios, sem dourar pílula, sem enganar. A docilidade de deixar-se levar, é como de braço dado com a simplicidade e a docilidade, como o barro nas mãos do oleiro. É uma expressão muito bonita da Sagrada Escritura, que a pessoa simples, a pessoa dócil, é como o barro na mão do artista, o artista vai dando do torno, vai dando forma, vai fazendo um sulco, vai deixando curvas naquele barro, que depois assume a forma, vai para o forno e fica perfeitamente configurado, como o artista queria que recebesse forma, no nosso caso, como Deus quer formar-nos, pelo diretor espiritual, para uma pessoa amiga, para uma pessoa que aconselha, que quer o nosso bem, colocar-se na mão das pessoas, nesses próximos, nesses amigos. Vamos terminando pensando numa dose de ingenuidade própria de uma criança diante de Deus, que não é má essa ingenuidade, é a simplicidade, a sinceridade, é o fato de sermos descomplicados. São José Maria, quando esteve aqui no Brasil, e nós recordávamos isso há pouco, foi em 1974, do dia 22 de maio até o dia 7 de junho, num determinado dia ele passou muito mal à noite, procurou aquele que o ajudava em todas as questões materiais, que depois foi o segundo sucessor, Dom Javier Echevarria, e falou, ele gostava de chamá-lo assim, de uma forma carinhosa, Javi, não estou conseguindo conciliar o sono. Foi muito simples, mostrou o que estava acontecendo, e Dom Javier deu-lhe um conselho que ele seguiu assim, à risca, de rezar e de pôr-se nas mãos de Deus, de viver a simplicidade, a infância espiritual, e conseguiu dormir imediatamente. Vamos agora ter muito em conta Nosso Senhor. Nós falamos da Eucaristia, a humanidade santíssima de Cristo, na primeira meditação, de sermos almas de Eucaristia, almas cristocêntricas. Queria terminar com esse conselho: receber Nosso Senhor na Eucaristia, como vimos na primeira meditação, e buscar essa alegria profunda que nos transmite o ponto 95 de sulco, unindo assim a primeira meditação e a segunda, que a nossa alegria, como foi a de Nossa Senhora, seja a alegria de estar sempre com Ele na Eucaristia e de o ter, seja no sacrário, seja na Eucaristia, como Nossa Senhora o teve, e assim possa nos ensinar. Dou-te graças, meu Deus,